Agosto de 2025. Altitude de 7.000 metros. Pico da Vitória. Uma perna partida, uma tenda rasgada pelo vento e hipóteses de resgate quase nulas. A história que abalou todo o mundo do alpinismo começou com uma subida comercial comum. Os eventos desenrolaram-se rapidamente e causaram uma enorme repercussão entre os alpinistas. Natália Nogovitsina ficou presa a uma altitude de 7.000 metros com uma perna partida durante uma tentativa de conquistar o Pico da Vitória. Tudo aconteceu literalmente em poucos dias e ainda não há clareza total. Os participantes desses eventos ainda estão em silêncio. Os detalhes do que aconteceu na encosta permanecem na sombra. Mas é possível reconstruir a cronologia, na medida em que os fatos disponíveis o permitem. Para compreender a dimensão do que aconteceu, é preciso recuar no tempo. O nome de Natália surgiu na esfera informativa no verão de 2021. Nessa altura, em agosto, ela e o seu marido, Sergei Nogovitsin, partiram para o Khan Tengri, um pico de 7.000 metros com 7.010 metros de altitude. A subida começou em modo normal. O tempo manteve-se, a aclimatação correu bem, a cordada funcionava de forma coesa. A 6.800 metros de altitude, tudo mudou em questão de minutos. Sergei sentiu-se subitamente mal. Natália contactou por rádio o acampamento base, onde estava um médico de serviço. A voz na rádio soava calma, profissional. O médico trabalhava há muitos anos nas montanhas, habituado a chamadas de emergência em altitude. Este, após ouvir a descrição dos sintomas, suspeitou de um AVC. O diagnóstico foi feito às cegas, por sinais indiretos, mas o médico sabia. A essa altitude, qualquer interrupção da circulação sanguínea no cérebro desenvolve-se rapidamente. O homem estava deitado a quase 7 km de altitude em estado crítico, incapaz de se mover sozinho. As forças dela sozinhas não seriam suficientes para o evacuar dali. A 6.800 metros de altitude, o ar contém menos de 40% do oxigênio ao nível do mar. Cada movimento exige esforço, cada passo consome as últimas forças. Arrastar um homem adulto por uma encosta íngreme sozinha é fisicamente impossível. Seguiu-se uma conversa, cuja gravação mais tarde se espalhou pela internet. Na voz do operador ouvia-se cansaço. Ele compreendia o que dizia e compreendia que Natália também compreendia tudo. Qual é a vossa posição? Sob a cúpula, acima de 6.800. Como é que ele se sente? Não se aguenta sentado. Cai para o lado, fala de forma ininteligível. Pausa. Na rádio, ouve-se apenas o ruído do vento e interferências. Natasha, deixa sozinha. De qualquer forma, não pode ajudar. Entendeu-me? Câmbio. Entendo, mas não o posso deixar. Outra pausa. Lá embaixo, no acampamento base quente, as pessoas entreolhavam-se. Todos sabiam como aquilo ia acabar, mas ninguém podia forçar uma pessoa a abandonar o marido moribundo. Natasha, responde ao sul. Está a ouvir. É preciso descer. O tempo está a piorar. Em breve vai escurecer. Não o vou abandonar. Ele está completamente indefeso. Estou a dar-lhe água. Natasha, conseguiu cavar um buraco? Não consegui. Quase não há neve. A essa altitude, a neve ou é varrida pelo vento até se transformar em gelo, ou compacta-se numa massa densa que não se pode escavar sem uma serra. Não há onde se abrigar. A temperatura após o pôr do sol cairá para menos 30 graus, talvez até mais baixo. Sem tenda, sem abrigo, em sacos cama finos, concebidos para movimento e não para bivaques. Base, respondam. Câmbio. O meu marido está muito mal. Está com muito frio. Não se move. Câmbio. Natasha, aguente. As pessoas estão a subir o mais rápido que podem. Não são robôs, são alpinistas comuns. Natália recusa-se a abandonar o marido moribundo. Espera uma noite a uma altitude enorme, no frio. Uma noite a 6.800 metros. Não é o romance de um céu estrelado e paisagens montanhosas. É uma luta por cada respiração. Cada batimento cardíaco. O organismo a essa altitude funciona no limite. O corpo destrói-se lentamente pela falta de oxigênio.
As células cerebrais morrem, o coração bate mais rápido, os pulmões não dão conta. À noite, a temperatura corporal desce, começam os calafrios, impossíveis de parar. Os músculos contraem-se com queimbras devido ao frio e à desidratação. A boca fica tão seca que é impossível engolir. A água no cantil congela. Os dedos das mãos e dos pés perdem a sensibilidade. A primeira fase do congelamento começa de forma imperceptível. Na manhã de 9 de agosto, os socorristas chegaram até eles. A subida levou toda a noite. O grupo caminhou na escuridão, à luz das lanternas, segurando-se em cada secção. Acima dos 6.000 metros, cada metro de altitude é conquistado com dificuldade. Câmbio, encontramos os dois, vivos, ambos. A Natasha caminha sozinha, o homem não consegue. Foram encontrados vivos. Natália passou a noite em altitude, aquecendo o marido com o seu corpo, dando-lhe água aos golos, massageando as suas mãos geladas. Mas Sergei morre durante a descida. A 6.400 metros, ele parou de respirar. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas a essa altitude é quase inútil. O coração simplesmente recusa-se a arrancar no ar rarefeito. Conseguiram salvar Natália. Ela desceu pelos seus próprios pés, com congelamentos nos dedos, desidratada, mas viva. Depois disso, ela partilhou as suas memórias, e nessas palavras não se ouvia trauma, mas uma espécie de constatação distanciada dos factos, como se estivesse a contar a vida de outra pessoa. No início, tudo correu sobre rodas. No dia da chegada, fomos logo ao escritório da iTravel. Tratámos dos papéis, comprámos provisões. Disseram-nos, partimos amanhã. Com o avião também tivemos sorte. Chegámos à noite, pesámo-nos com a carga. De manhã, às 6, já lá estava o helicóptero. Não tivemos de esperar nada. Literalmente, estávamos em Bishkek há 3 dias e 2 dias depois estávamos no Inelchek Sul. Tal velocidade é uma raridade para o Tian Shan. Normalmente, passa-se vários dias no acampamento base, à espera do tempo, a aclimatar. Mas, por vezes, tudo se alinha perfeitamente. Uma janela de bom tempo, um helicóptero livre, um grupo pronto. Perguntaram pela nossa experiência. Estávamos preparados, levamos os nossos livros de alpinismo. Ele olhou para quem era o treinador e relaxou logo. Está bem, podem ir, já que sabem jumarar. Foi o que ele disse. Jumarar. Subir por uma corda fixa com a ajuda de ascensores. Uma habilidade básica do alpinismo de altitude. Se sabes jumarar, não és um turista com experiência zero. Pelo menos conhece os fundamentos da técnica. No terceiro dia, subimos ao primeiro acampamento, montamos a tenda. Lá encontramos o terceiro participante, um italiano. Ele veio sozinho, só falava inglês. Ninguém à volta sabia a língua. Nem sequer conseguia saber a previsão do tempo. Não tinha rádio, nem sabia que podia alugar um. Não conseguiu saber nada com os vizinhos. Aproximou-se de nós, perguntou pelo tempo. Nós dissemos-lhe. Descobrimos que, por estar sozinho, não tinha cordada nem corda. Dissemos-lhe, junta-te a nós amanhã, vamos passar pela garrafa. Foi assim que nos conhecemos. A partir daí, o italiano moveu-se conosco. A garrafa, o nome de gíria para uma secção do Khan Tengri, um couloir de gelo estreito, cuja forma lembra o gargalo de uma garrafa. Tecnicamente difícil, mas transitável. Nas montanhas, acontece muitas vezes. Um alpinista solitário junta-se a um grupo e ninguém recusa. Porque nas montanhas vigora uma regra tácita. Ajuda enquanto podes, porque amanhã podes ser tu a precisar de ajuda. Depois, seguimos praticamente sem paragens. Eu à frente, ele na corda atrás de mim. Virava-me periodicamente. Ele dizia sempre, anda, anda. O quê? Tipo, não pares. Assim, estávamos sempre em movimento. Depois, decidimos descansar, beber um chá. Parámos numa estação. Ele diz, deixa-me ir primeiro. Eu digo, está bem, vai. Ele subiu 2 cordas e parou. Pensei, parece cedo para uma pausa. Tínhamos acabado de estar sentados. Bem, pensei, talvez precise de ajustar alguma coisa.
Subo até ele, pergunto qual é o problema. A tragédia tinha acontecido. Ele tinha congelado. Porquê? Ainda hoje não se sabe. Descongelou significa que começou o congelamento. De repente, subitamente, sem aviso. Acontece assim. Uma pessoa está a andar normalmente, não sente dor, nada a incomoda. E depois, de repente, os dedos transformam-se em madeira. A circulação foi interrompida, os vasos sanguíneos contraíram-se e o processo começou. Em altitude, isto acontece mais rapidamente do que em baixo. Sabe, é estranho, mas não tinha medo de morrer. Tinha medo de ficar inválida, de sofrer congelamentos, de me cortarem as mãos e os pés. O que faria então? Isso assustava-me mais do que tudo. Provavelmente era o mais assustador. Exatamente isso. Mas morrer, não. Esta é uma reação típica de pessoas que se encontram numa situação extrema em altitude. A morte parece uma abstração, uma perspectiva distante. Mas a invalidez é concreta e assustadora, porque imaginas-te sem dedos, sem mãos, e percebes que a vida a partir daí será completamente diferente. Depois falei com o médico. Digo, não, ficamos. O meu marido diz-me, eles sabem melhor. Vai, se eles dizem para ir, vai, eles sabem melhor. Eu disse, não me chateis, agora não, a decisão está tomada, ponto final. Depois, o meu marido abraçou-me e eu percebi, a decisão era a correta. Nesse abraço estava tudo, perdão, gratidão, compreensão. Serguei sabia que estava condenando a mulher à morte juntamente com ele, mas estava grato por não morrer sozinho. Um ano depois, Natália voltou ao Khan Tengri e colocou uma placa memorial em memória do seu falecido marido. A subida foi difícil. Cada curva do trilho, cada rocha familiar trazia de volta as memórias. Ela subiu sozinha, levando consigo uma placa de metal com o nome de Serguei. Colocou-a no local onde ele morreu. Ficou em silêncio, a olhar para o glaciar lá embaixo. Depois, virou-se e desceu. Agora sobre o que aconteceu este ano. Em agosto de 2025, Natália Nogovitsina voa para o Quirguistão para subir ao Pico da Vitória, o ponto mais alto do país, 7.439 metros. Esta subida, ela também queria dedicá-la à memória do seu falecido marido, Serguei. Para ela, não era apenas um projeto de alpinismo, mas uma forma de concluir o que tinham começado juntos. Em algumas fontes, foi escrito que ela ia num grupo comercial, tendo pago 400 mil rublos pela organização. Em princípio, isso é realista. Estas viagens são convenientes. Tudo está organizado. Transporte, alimentação, montagem de acampamentos são resolvidos sem a tua participação. O preço por tal serviço é bastante razoável. Tu simplesmente chegas com a tua mochila, és recebido, levado para o acampamento base, alimentado, aclimatado de acordo com um cronograma e levado para a rota. Para aqueles que não querem lidar com logística e burocracia, esta é a opção ideal. Na imprensa, circulou a informação de que Natália era uma alpinista inexperiente, que raramente ia às montanhas e não percebia nada de alpinismo. Isto é uma mentira descarada, disseminada por jornalistas que nunca pegaram num piolé. A subida ao Pico da Vitória deveria completar o programa Leopardo das Neves, um título honorífico no alpinismo russo atribuído pela conquista dos 5 picos de 7.000 metros da antiga URSS. Lenin, Korzenevskaya, Comunismo, Khan Tengri e Pico da Vitória. É uma qualificação de alpinismo séria, não se consegue assim sem mais nem menos. A sua experiência era mais do que séria. Natália sobe a montanha numa equipa de 2 cordadas, ela e o alpinista Roman. A segunda cordada, 2 estrangeiros, o italiano Luca Sinegalia e o alemão Günther Sigmund. Pelo menos, Natália já conhecia Luca. Encontraram-se no Khan Tengri 4 anos antes, onde o italiano ajudou a descer o casal ferido. A irmã do alpinista italiano, Patrizia, contou que essa experiência os aproximou muito.
Depois da subida, conversaram muito, trocaram correspondência, combinaram encontrar-se em algum cume. Luca era um alpinista de altitude experiente, já tinha estado nos Himalaias, sabia o que era trabalhar a 7.000 metros. A 12 de agosto, os alpinistas começam o ataque ao Pico da Vitória. A partida do acampamento de ataque está planejada para as 2 da manhã, uma prática padrão para subidas de alta altitude. É preciso caminhar no escuro para estar mais alto ao amanhecer, e ao meio-dia, quando o sol aquece as encostas e começa a queda de pedras, já estar a descer. Günther Sigmund sobe com sucesso ao cume. O alemão ia forte, confiante, com uma boa reserva de forças. Atingiu o ponto mais alto, tirou algumas fotografias e iniciou a descida. Lucas Sinegalha vira para trás mais cedo, desistindo da subida. O socorrista Alexander Semyonov contou mais tarde. Luca voltou para trás, ficou numa gruta a 6.900 metros de altitude, na crista, a meio caminho. Depois do cume, Günther desceu até a gruta e encontrou Luca sem forças. Ele estava a descansar, a recuperar. Possivelmente, o italiano começou a sentir o mal da montanha, ou talvez simplesmente as suas forças se esgotaram. A essa altitude, o organismo trabalha até a exaustão e é impossível prever quando o limite será atingido. Ambos os estrangeiros descem para o acampamento de ataque. A cordada de Roman e Natalia Nogovitsina também se move em direção ao cume. Roman sobe ao Pico da Vitória. Natalia segue-o. Se ela esteve mesmo no cume, não está totalmente claro. Algumas fontes afirmam que sim, outras que ela voltou para trás a poucas dezenas de metros do ponto mais alto. De qualquer forma, ela percorreu a maior parte da rota. Na descida, na crista estreita que liga o cume principal do Pico da Vitória ao Pico Vajakchavela, acontece a tragédia. Natalia cai e parte a perna. Esta crista é uma das secções mais perigosas da rota, estreita, gelada, com precipícios de ambos os lados. O menor erro, a menor perda de equilíbrio, e cais no vazio. Natalia cai a 7.140 metros de altitude, bem no início da crista de 4 quilômetros entre os dois cumes. O seu parceiro, Roman Makrinsky, cai 2 vezes na estreita crista pré-cume. A primeira queda ele consegue parar sozinho, cravando o piolê na encosta com toda a força. A corda estica, o puxão atinge o corpo, mas a segurança aguenta. A segunda queda acontece alguns minutos depois. Na segunda queda, Natalia, ao segurá-lo, absorve o puxão e cai, batendo no gelo. O estalo na perna ouve-se mesmo através do uivo do vento. Fratura. A dor a 7.000 metros de altitude sente-se de forma diferente do que embaixo. Não vem de imediato, mas em ondas, após alguns segundos. Primeiro apenas dormência, depois um clarão agudo, e depois um peso surdo e opressivo. A perna não obedece, não dobra, torna-se um peso morto. Natalia percebe que não conseguirá descer sozinha. Roman presta os primeiros socorros, dá-lhe analgésicos, cetorol, ibuprofeno, tudo o que tem no kit de primeiros socorros. Tenta imobilizar a perna com uma tala improvisada, feita com o piolé e bastões de trekking, mas a essa altitude, até as ações mais simples consomem as últimas forças. As mãos tremem, os dedos não obedecem, a respiração fica ofegante. Ele a arrasta para debaixo de uma rocha no início da crista, um local relativamente protegido do vento. Pelo menos ali, o vento não sopra com tanta força. Pelo menos pode se abrigar do fluxo direto de ar gelado. A altitude de 7.140 metros é extremamente difícil para operações de resgate, especialmente não sendo uma encosta suave, mas uma crista estreita, com secções rochosas complexas. Só se pode caminhar um de cada vez, com segurança cuidadosa a cada passo. Caso contrário, o risco de cair num abismo de vários quilômetros é enorme. Carregar uma pessoa nos braços é fisicamente irrealista. Tu próprio só tens força suficiente para mover o teu próprio corpo.
Cada passo é uma luta contra a gravidade, contra o vento, contra a falta de oxigênio. Carlos toma a única decisão correta: deixar Natália e descer ao acampamento em busca de ajuda. Não há outra saída. Ficar com ela significa condenar ambos à morte. Descer juntos é impossível, ela não se pode mover. Ele deixa-lhe o seu saco-cama, um termo com os restos de chá quente, algumas barras energéticas. Promete voltar com ajuda o mais rápido possível. Natália fica a uma altitude enorme, sem tenda, com uma perna partida. Espera uma noite fria. Uma noite a 7.000 metros é uma morte lenta. A temperatura desce para menos 35 graus. O vento intensifica-se, penetrando todas as camadas de roupa. O saco-cama ajuda, mas não salva. Foi concebido para ser usado dentro de uma tenda, não numa crista aberta. O corpo começa a arrefecer, primeiro as extremidades, depois o tronco. A consciência fica confusa, os pensamentos tornam-se viscosos, lentos. Roman desce para o acampamento de ataque, onde estão os estrangeiros Gunther e Luca, e relata o incidente. Chega ao acampamento em poucas horas, completamente exausto, com congelamentos nos dedos. Luca, que aparentemente era amigo de Natália, ao ouvir a notícia, prepara-se imediatamente para o resgate. Não hesita, não pondera as hipóteses, simplesmente levanta-se e começa a fazer a mochila. Gunther junta-se a ele. No dia seguinte, 13 de agosto, o alemão e o italiano partem para o cume. A subida é difícil, eles já gastaram as suas forças no ataque do dia anterior, não tiveram tempo de recuperar e agora estão novamente a subir, carregando equipamento adicional. Uma tenda, um saco-cama, um fogareiro, gás, comida. Cada quilo extra a essa altitude sente-se como 10. Chegam a Natália com enorme dificuldade. Nessa altura, ela já tinha passado mais de 24 horas na crista. Completamente exaustos, são forçados a pernoitar ao lado dela. Mas trazem um saco-cama, um fogareiro, uma botija de gás, um pouco de comida e, o mais importante, montam uma tenda. Uma pequena tenda para 2 pessoas, mas já é um abrigo, uma proteção contra o vento. Isso poderia ajudar a aguentar até à chegada dos socorristas. Como já foi dito, descê-la manualmente é praticamente impossível devido ao relevo complexo, não apenas por causa da altitude. Para descer uma pessoa com uma fratura por uma crista como aquela, é necessária uma equipa de, no mínimo, 6 a 8 alpinistas de altitude experientes, aclimatados, com um conjunto completo de equipamento de resgate. São precisas macas, polipastos, dezenas de metros de corda, pontos de segurança em cada secção. Isso levaria dias, talvez uma semana. E o tempo no Pico da Vitória não dá uma semana. Gunther, o parceiro de Natália, que segundo alguns relatos também sofreu ferimentos e congelamentos durante as quedas, começa a descida para o acampamento inferior a 4.800 metros, no final da cascata de gelo. Desce lentamente, com paragens, quase sem sentir as pernas. Gunther e Lucas são forçados a deixar Natália novamente e a voltar para o acampamento seguro. Ficar com ela significaria morrerem eles próprios, porque a comida e o gás estão a acabar e sem bebida quente não se sobrevive a essa altitude. Durante a descida, Luca perde uma luva, arrancada pelo vento. Nem teve tempo de reagir. A mão começa a gelar instantaneamente. Sofre um congelamento grave na mão. Os dedos primeiro ficam brancos, depois azuis e depois deixam de se sentir. Apesar disso, a 14 de agosto, Luca, juntamente com Gunther, decide fazer uma segunda tentativa de resgate. A mão está inchada. Dói tanto que apetece gritar. Mas ele prepara-se para subir novamente. Porque lá ficou a sua conhecida, que uma vez sobreviveu a um pesadelo semelhante e sobreviveu. E ele não pode simplesmente abandoná-la. A 14 de agosto, já com a mão congelada, Luca Sinagália e o alemão Gunther Sigmund tentam chegar através do pico Vaja Pchavela, mas são apanhados pelo mau tempo. O tempo nas montanhas muda em minutos. Há 1 hora estava limpo, e agora a visibilidade é nula, o vento derruba-te.
Uma forte tempestade de neve força-os a pernoitar numa gruta de neve a 6.800 metros de altitude. Escavam a gruta com as mãos, com piolets, raspando o gelo de uma depressão natural na rocha. As condições lá dentro são um pouco melhores do que lá fora. Pelo menos o vento não sopra diretamente. As condições pioram a cada hora. Levanta-se um vento forte, a temperatura à noite desce abaixo dos -30. O gás acaba, a última porção de água quente foi bebida ainda à noite. A desidratação agrava-se. Os lábios gretam, a língua incha. Presos pelo mau tempo na gruta, os estrangeiros contactam o acampamento base por rádio, pedindo conselho médico. Luca fala com dificuldade, gagueja, confunde as palavras. Pelos sintomas descritos, o médico suspeitou do início de um edema cerebral no italiano. Dor de cabeça, náuseas, confusão mental, perda de coordenação. Ordenou que descessem urgentemente, porque o edema cerebral em altitude desenvolve-se rapidamente e termina de forma letal. Mas Luca já não consegue mover-se sozinho. Gunther tenta levantá-lo, mas o italiano cai novamente, não consegue manter-se de pé. Na manhã de 16 de agosto, enfraquecido pelo grave congelamento da mão e pelo crescente edema cerebral, Luca Sinagalia morre na gruta de neve. O seu corpo ainda se encontra a algures a 6.800 metros de altitude, coberto de neve. O alpinista Alexandre Semyonov declarou mais tarde: antes de morrer, houve uma agonia terrível. Tentou atirar-se da rocha, das paredes da gruta. Tentou livrar-se da mão. Foi muito difícil, na verdade. De onde Semyonov obteve tal informação, não se sabe. Talvez Günther tenha contado mais tarde, quando desceu e recuperou a consciência. Talvez seja uma reconstrução baseada em sinais indiretos. O edema cerebral em altitude é uma das formas mais terríveis de morrer nas montanhas. A consciência fica confusa, começam as alucinações. A pessoa deixa de perceber a realidade de forma adequada. Pode despir-se no frio, pode tentar atirar-se da tenda, pode começar a mutilar-se sem sentir dor. Natalia Nogovitchina permanece todo este tempo na tenda na crista do Pico da Vitória. Já é o 5º dia em altitude. A comida acabou há muito, a água também. A neve pode ser derretida na boca, mas isso retira calor ao corpo, acelerando a hipotermia. A perna partida está inchada, a bota não sai. Os congelamentos nos dedos, muito provavelmente, já são irreversíveis. Natalia Nogovitchina. O chefe do acampamento base, Dmitry Grekov, respondeu às perguntas dos jornalistas de forma dura e direta. Não é preciso procurar, sabemos onde ela está. Simplesmente é impossível chegar lá. De lá, nunca ninguém foi retirado em toda a história das subidas. É irrealista descê-la manualmente, só de helicóptero. Não há helicópteros desses no Quirguistão. Isto é verdade, e todo alpinista de altitude experiente compreende-o. A vítima estava a uma altitude superior a 7.000 metros. As operações de resgate com helicóptero raramente são realizadas acima dos 6.000 metros. Ali, o ar já é tão rarefeito que a força de sustentação das pás diminui drasticamente. É necessário equipamento especial, pilotos profissionais com experiência em voos de alta altitude, uma coragem louca da tripulação. A probabilidade de não regressar de tais operações é extremamente alta. A força de sustentação de um helicóptero a 7.000 metros de altitude diminui tanto que a máquina é praticamente incapaz de pairar, para não falar de levantar peso adicional. As correntes de ar nas montanhas são tão imprevisíveis que mesmo pilotos experientes são frequentemente esmagados contra as rochas. O vento pode atirar um helicóptero contra uma parede num segundo e nenhuma reação o salvará. Nos Himalaias, algures no Nepal, onde o alpinismo comercial está amplamente estabelecido e circulam quantias de dinheiro completamente diferentes, encontrar um helicóptero desses e um piloto disposto a arriscar é sem dúvida mais fácil do que no Quirguistão.
Lá existem empresas especializadas em operações de resgate de alta altitude, há pilotos com experiência de voos para o Everest, há equipamento adaptado a condições extremas. Apesar disso, a 16 de agosto foi feita mais uma tentativa de evacuação com a participação das autoridades do Quirguistão. O Ministério da Defesa enviou um helicóptero Mi-8, um cavalo de batalha, uma máquina fiável, mas não concebida para operar a tais altitudes. Além da tripulação, a bordo estavam 6 socorristas, incluindo o alpinista Vitaly Akimov, que presumivelmente liderava a operação. A tarefa era resgatar o alpinista alemão Günther, que ainda se encontrava na gruta de neve ao lado do corpo do seu companheiro italiano, e prestar assistência a Roman, que também não estava nas melhores condições. Se o tempo e a altitude permitissem, voar o mais perto possível de Natália, para que os socorristas pudessem de alguma forma colocá-la a bordo. Foi uma tentativa desesperada, todos sabiam, mas valia a pena tentar. A propósito, o tempo nesses dias estava horrível. Durante o dia, a temperatura raramente subia acima dos menos 24 graus, com vento forte, rajadas de até 40 metros por segundo. A visibilidade mudava a cada hora, ora relativamente limpa, ora um nevoeiro branco completo. O helicóptero entra numa zona de turbulência ao aproximar-se do acampamento de altitude. A máquina começa a ser atirada como um brinquedo. O piloto tenta estabilizá-la, mas uma bolsa de ar suga o helicóptero para baixo. Faz uma aterragem dura na encosta acima dos 4.000 metros. Na aterragem, a fuselagem bate com força na encosta. Ouve-se o ranger de metal, gritos dentro da cabine. Os próprios socorristas não ficaram na melhor posição. Agora eram eles que precisavam de ser resgatados. Além disso, quase todos a bordo sofreram ferimentos com o impacto. O piloto, uma fratura por compressão da coluna vertebral, uma das lesões mais graves. Um socorrista da empresa Oxide Travel, uma luxação da anca, não consegue levantar-se. Os restantes, contusões, entorses, possíveis fraturas de costelas. Há uma suposição de que foi a Oxide Travel que vendeu a viagem a Nogovitsna por esses 400.000 rublos. Por isso, muitos meios de comunicação escreveram depois que não eram socorristas a salvar, mas uma empresa privada, insinuando irresponsabilidade e incompetência. Isso é falso e manipulação. O facto é que as operações de resgate a essa altitude são, de qualquer forma, realizadas por alpinistas e não por serviços de resgate estatais. Os socorristas estatais não têm experiência de trabalho em altitudes acima dos 5 ou 6.000 metros, não mantêm alpinistas de altitude no seu quadro para o caso de ser preciso. É economicamente inviável manter uma equipa de profissionais para casos raros. Praticamente todas as operações de resgate de alta altitude nas montanhas em todo o mundo são uma espécie de voluntariado daqueles que estão por perto, dispostos a ajudar e com as competências necessárias. São os próprios alpinistas que estão na área nesse momento que salvam, não alguns míticos socorristas profissionais com helicópteros a postos. O helicóptero faz uma aterragem dura. Todos sofrem ferimentos de gravidade variável. O alpinista Vitaly Akimov, uma lesão nas costas, dolorosa, mas que lhe permite mover-se. Os próprios socorristas precisam de ser evacuados. No entanto, parte da tripulação e dos socorristas que ainda conseguem andar abandona o helicóptero acidentado e dirige-se aos alpinistas em perigo. Movem-se lentamente, com dor, segurando-se uns aos outros. Conseguem resgatar Roman Makrinsky e o alemão Günther Siegmund, que entretanto já tinha descido da grota até a altitude de 5.300 metros. O alemão caminha sozinho, com dificuldade, mas caminha. Roman mal se aguenta de pé. Um segundo helicóptero, um Mi-17, uma máquina mais potente, parte rapidamente para os ir buscar. O piloto age com cautela, conhecendo o destino da primeira aeronave. Os feridos, o russo Roman e o alemão Günther Siegmund, são levados para um hospital em Bishkek. Segundo a Federação de Alpinismo, o estado de Siegmund é considerado grave,
congelamentos severos nas extremidades. Possivelmente será necessária a amputação de dedos. Exaustão geral, desidratação, fase inicial de edema pulmonar. Vitaly Yakimov, apesar da lesão nas costas sofrida na aterragem dura, permanece na montanha, liderando as restantes operações de resgate. Isto exige uma força de vontade incrível. Cada movimento provoca dor na coluna, mas ele compreende. Se sair agora, a coordenação da operação desmorona-se. Neste momento, a 16 e 17 de agosto, muitos especialistas e alpinistas supõem que Nogovitsina já morreu. As baixas temperaturas, o vento huracanado, o mínimo de comida e água, uma lesão grave, uma altitude superior a 7.000 metros, tudo isto não augurava nada de bom. O corpo humano não está concebido para sobreviver em tais condições por mais de 2 ou 3 dias. A 18 de agosto, no chat do canal de Telegram Mountain Incidents, onde a comunidade de alpinismo se reúne, a irmã de Natália, Yulia Likova, escreveu: "Os socorristas que se preparavam para ir até ela estão agora ocupados a descer outros rapazes, com congelamentos, mas que andam sozinhos. Ela não se pode mover. O tempo corre contra ela. Não sei quanta comida e gás lhe restam. Não me dão o telefone do chefe do acampamento base, por isso não se sabe quando ou se a minha irmã receberá ajuda. Ajudem, se puderem." Do que fala Yulia? De que os serviços de resgate do Quirguistão não estiveram inativos todo este tempo, mas sim catastroficamente sobrecarregados de trabalho. Não estavam a salvar 1 ou 2 pessoas, mas um grupo enorme. Atenção, 62 alpinistas encontraram-se simultaneamente em situação de perigo devido à súbita deterioração do tempo. O Serviço de Imprensa do Ministério de Situações de Emergência do Quirguistão informa em linguagem oficial seca. Na operação estão envolvidos pilotos militares das Forças de Defesa Aérea da República do Quirguistão. Na véspera, o tempo finalmente permitiu retomar as operações de resgate após uma pausa de 3 dias. 2 helicópteros do Ministério da Defesa realizaram 6 voos para o epicentro dos acontecimentos, para os acampamentos base Inilchek Sul e Poliana. Foram entregues com sucesso a uma zona segura 62 alpinistas, turistas e socorristas resgatados. Do acampamento Inilchek Norte foram evacuadas 30 pessoas, cidadãos do Reino Unido, China, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão. Também foi transportado o corpo do cidadão russo Alexei Ermakov, de 38 anos, que morreu a 16 de agosto na área do pico Han-Kengri durante uma tentativa de subida. Parte dos feridos com lesões e congelamentos foi encaminhada para instituições médicas em Bishkek para receber assistência qualificada. Para dizer o mínimo, os socorristas e pilotos tinham trabalho mais do que suficiente. A prioridade foi dada àqueles a quem era fisicamente possível chegar e que podiam ser realmente salvos. Uma abordagem racional e dura: salvar aqueles que têm hipóteses. Além disso, muitos especialistas já afirmavam publicamente na altura: Natália Nogovitsina muito provavelmente já estava morta há muito tempo. No entanto, a 17 de agosto conseguiram lançar um drone com uma câmara. Um quadricóptero, um modelo comercial comum, mas adaptado para voos em altitude. O drone aproximou-se o suficiente da tenda na crista para que o operador no acampamento base pudesse ver os detalhes. E viu Natália a acenar. Lentamente, fracamente, mas a acenar. Vê-se uma figura num casaco de penas de cor viva. Vê-se movimento. Consequentemente, no 5º dia após a fratura, tendo passado quase uma semana a uma altitude superior a 7.000 metros, ela ainda estava viva. Isto mudou a situação. As operações de resgate, que já se preparavam para terminar, decidiram continuar. Havia esperança. A 19 de agosto, o drone conseguiu novamente aproximar-se o mais possível do local. O tempo melhorou um pouco, o vento acalmou. As imagens da câmara mostraram um quadro mais alarmante. Natália está deitada num saco-cama, praticamente imóvel. Se estava a dormir, se tinha perdido a consciência ou se já não respirava, é difícil determinar com certeza.
A tenda foi parcialmente rasgada pelo vento. Uma das abas da lona bate ao vento. A entrada está aberta. Mesmo que ainda esteja viva, é óbvio que praticamente não resta comida nem água, e ela já deve ter sofrido congelamentos gravíssimos em todas as extremidades. 7 dias a essa altitude, sem comida quente, sem possibilidade de se mover, está para além das capacidades humanas. Alexander Yakovenko, presidente da Comissão de Alpinismo Clássico da Federação de Alpinismo da Rússia, poucas horas após receber estas imagens, comentou aos jornalistas: "Os socorristas não conseguem fisicamente chegar ao local devido ao mau tempo contínuo. A comunicação com a vítima foi perdida há vários dias. Não se sabe se ela está viva ou não. As operações de resgate estão a decorrer constantemente, não pararam por 1 hora. Mas devido ao vento forte e à má visibilidade, o grupo ainda não conseguiu subir acima da marca dos 6.400 metros." Outra comunicação oficial dos socorristas no mesmo dia: a alpinista está deitada num saco-cama a uma altitude de aproximadamente 7.000 metros na crista do Pico da Vitória. A temperatura do ar na área do incidente é de menos 23 graus Celsius. Com o vento, a sensação térmica é de menos 40. Segundo informações preliminares, um grupo de socorristas da República do Quirguistão deveria ter partido na terça-feira para o local onde se encontra a alpinista russa. No entanto, a subida do acampamento seguro mais próximo pode levar de 5 a 6 dias em condições meteorológicas ideais. Um dos acampamentos mais próximos do local do incidente no Pico da Vitória, de onde é tecnicamente possível iniciar uma operação de resgate, é o acampamento Ineuchek Sul, localizado 3,5 quilômetros mais abaixo na vertical. Atualmente, vários alpinistas de altitude experientes estão formando um grupo separado, independente dos socorristas oficiais, para partirem em busca dela. A tenda da vítima está aproximadamente na mesma bacia na crista, onde há alguns anos morreu o alpinista russo Mikhail Ishutin. O seu corpo ainda não foi evacuado. O local é tecnicamente inacessível para uma descida por meios humanos. Do ponto onde a vítima se encontra, segue-se uma longa crista tecnicamente complexa. Com tempo ideal, uma equipa grande, forte e bem aclimatada de 8 a 10 pessoas precisaria de, no mínimo, um par de dias para organizar a descida usando sistemas de polipastos e macas. Parte dos socorristas que participaram na operação de evacuação do alpinista alemão e russo sofreu ferimentos graves na queda do helicóptero e não poderá participar fisicamente em operações futuras. A cada dia, a temperatura média no pico diminui. Aproxima-se o fim da temporada de alpinismo. Para amanhã, os meteorologistas prevêem uma descida para menos 26 graus e queda de neve com vento forte. Natália já não dá sinais de vida. O drone circula sobre a tenda, o operador tenta vislumbrar algum movimento, mas nada. Apenas o tecido da tenda a bater ao vento. Os italianos entram na história. A morte de Luca Sinegaglia abalou a comunidade de alpinismo italiana. Os seus meios de comunicação publicam notícias urgentes. 3 experientes alpinistas italianos já voaram para esta região do Tian Shan para tentar salvar a alpinista russa Natalia Nogovitsina, que está há mais de 1 semana a uma altitude crítica devido a uma fratura na perna. O nosso compatriota Luca Sinegaglia morreu ao tentar prestar-lhe auxílio. Segundo fontes de informação no Quirguistão, o contato por rádio com a alpinista russa foi completamente perdido há vários dias. Portanto, o seu destino real após o longo tempo decorrido desde o incidente permanece incerto. Não se exclui que ela já tenha morrido, mas isso só poderá ser estabelecido com contato físico. Os italianos não se limitam a expressar condolências, eles agem. Preparam-se para voar num helicóptero especial Airbus H-125, anteriormente conhecido como Eurocopter AS-350,
que, ao contrário do Mi-8 soviético, foi projetado especificamente para operações de alta altitude e pode operar de forma relativamente estável em altitudes de até 7.500 metros. O mais importante, esta máquina será pilotada por 2 pilotos italianos com vasta experiência em operações de resgate de alta altitude. Um deles, segundo várias fontes, era Simone Moro, uma figura lendária no mundo do alpinismo de altitude. O homem que fez cordada com Anatoly Bolkrev no Annapurna nos anos 90 e que agora trabalha há anos como piloto de resgate nos Himalaias, baseado no Nepal. Profissionais de topo, com milhares de operações de alta altitude e centenas de vidas salvas no seu currículo. Mas, para voar, é necessária uma autorização oficial do Ministério de Situações de Emergência do Quirguistão. Procedimentos burocráticos, aprovações, autorização para voos na zona de fronteira. Os italianos esperam. A 19 de agosto, um grupo de 8 alpinistas experientes e bem preparados fisicamente conseguiu finalmente partir em direção à vítima. Aclimatados, com um conjunto completo de equipamento, determinados. Mas devido ao vento que se intensificou, à tempestade de neve e à neve profunda e solta nas encostas, o grupo não conseguiu passar da marca dos 6.600 metros. A visibilidade caiu para zero, o vento derrubava-os, a cada passo enterravam-se na neve até ao joelho. Continuar a subida significava pôr em risco a vida de todos os 8. O grupo voltou para trás. A 21 de agosto, começaram a chegar as primeiras informações não oficiais sobre a morte de Natalia Nogovitsina. Fontes no acampamento base, conhecidos dos socorristas, formulações cautelosas nas redes sociais. A 23 de agosto, as autoridades do Quirguistão anunciaram oficialmente a cessação das operações de resgate ativas. Dmitry Grekov, coordenador da operação, dá um comentário detalhado à imprensa. O chefe do acampamento base no Pico da Vitória, Vitaly Akimov, liderou pessoalmente o último grupo de resgate que subiu a crista até o local onde se encontrava Nogovitsina. Mas é preciso entender o contexto. Antes disso, no dia 16, Vitaly estava a bordo daquele mesmo helicóptero, juntamente com a mesma equipe de socorristas, que se despenhou e fez uma aterragem dura na encosta. Todos os rapazes naquela máquina ficaram gravemente feridos no impacto. Agora, Vitaly subiu novamente, liderou o grupo, chegou à altitude de 6.100 metros. Ali, começou a sentir fortes dores nas costas, pontadas na coluna. Aparentemente, a lesão da queda do helicóptero foi mais séria do que parecia inicialmente. A adrenalina aguentou-o nos primeiros dias, mas depois o corpo começou a ceder. Vitaly tomou a decisão de fazer todo o grupo voltar. Ordenou que todos descessem. Foi a única decisão sensata naquelas condições. O grupo de resgate foi evacuado de emergência por helicóptero de volta ao acampamento de Inilchek. As operações de resgate ativas no Pico da Vitória foram oficialmente encerradas por completo. O chefe do Ministério de Situações de Emergência do Quirguistão, Adil Shakdirov, fez um comentário breve, mas conciso aos jornalistas. Todos os especialistas com quem nos consultamos concordam. Natalia Nogovitsina, muito provavelmente, morreu há vários dias. Mas não podemos dar oficialmente tal informação e declarar uma pessoa morta até que pessoal médico ou socorristas verifiquem o pulso, constatem a morte fisicamente. O drone com câmera é tecnicamente impossível de lançar agora, devido ao mau tempo contínuo e ao vento forte em altitude. Para declarar oficialmente, juridicamente, Natalia Nogovitsina como morta, os funcionários dos serviços de busca ou socorristas devem subir ao local e examinar o corpo. De acordo com a legislação da República do Quirguistão, até esse momento, ela será considerada desaparecida em combate por mais 5 anos. A temporada de alpinismo no Pico da Vitória terminou. As temperaturas caíram, os ventos intensificaram-se, caiu tanta neve que as rotas se tornaram intransitáveis. Portanto, o mais provável é que alguém chegue ao local onde Natalia ficou
apenas na primavera ou no verão de 2026, na melhor das hipóteses, quando começar a nova temporada. Embora já cheguem relatos de alpinistas de que a tenda foi finalmente levada pelo vento, simplesmente não está no local. Não é garantido que o corpo seja alguma vez encontrado. Talvez tenha caído da crista, talvez tenha sido coberto pela neve de tal forma que não possa ser encontrado. O corpo do italiano Luca Sinigaglia, que morreu numa tentativa heróica de salvar a sua conhecida, também permanece algures na montanha, a 6.800 metros de altitude. A alpinista Natalia Nogovitsina ficou para sempre nas montanhas do Tian Shan. Se ela estava viva nos últimos dias das operações de resgate, quando o drone a filmou deitada no saco-cama, é difícil dizer com certeza, mas é perfeitamente plausível supor que sim. O corpo humano é capaz de coisas incríveis quando se trata de sobrevivência. A questão da descida do corpo na próxima temporada de alpinismo também é extremamente complexa e ambígua. O mais provável é que não o desçam. A evacuação de um corpo de uma altitude superior a 7.000 metros por uma crista tecnicamente complexa pode levar a mais vítimas humanas entre os socorristas. O risco é injustificado. Portanto, com grande probabilidade, Natalia permanecerá lá, nas montanhas, para sempre. Mas esta ainda não é o fim da história. Natalia deixou um filho adulto. Muitos meios de comunicação, aparentemente para aumentar o efeito dramático e a clicabilidade dos títulos, escreveram que o menino ficou órfão. Vejam só, que pais irresponsáveis foram para as montanhas e abandonaram a criança. Sem dúvida, a perda de ambos os pais é uma tragédia enorme e irreparável para qualquer pessoa. Expresso as minhas mais profundas e sinceras condolências à família. Mas o filho de Natalia e Sergei Nogovitsyn tinha, na altura dos acontecimentos, 27 anos. É um homem adulto e independente. Chamá-lo de menino ou criança é bastante difícil e incorreto. A questão não é de terminologia. Após a morte de Natalia e a conclusão das dispendiosas e em grande escala operações de resgate, surgiu uma questão financeira premente, levantada pelos meios de comunicação e por advogados. Natalia Nogovitsina tinha um seguro antes da viagem no valor de $35.000 americanos. Um seguro padrão para subidas de alta altitude. Mas as operações de resgate, mesmo antes de chegarem ao seu triste final, e sem falar da hipotética descida do corpo, custaram ao orçamento do Quirguistão e a várias organizações mais de $60.000. Helicópteros, combustível, trabalho dos pilotos, pagamento dos socorristas, assistência médica aos feridos, evacuação, tudo isto custa dinheiro, e não é pouco. A diferença em falta de $25.000 tem de ser paga por alguém, por lei. A questão é, quem exatamente? Nos meios de comunicação, começaram a aparecer títulos provocadores ao estilo de "Filho de alpinista falecida terá de pagar dívida enorme pela operação de resgate". Em grupos de Telegram de alpinistas e fóruns jurídicos, apareceram pessoas com conhecimentos de legislação que explicaram a situação. Segundo eles, em princípio, é juridicamente possível e até provável. Se uma pessoa aceita oficialmente a herança de um parente falecido, herda automaticamente não só os bens e ativos, mas também todas as dívidas e obrigações financeiras por pagar do falecido. Esta é uma norma básica do direito sucessório, em vigor na maioria dos países pós-soviéticos. Consequentemente, ao filho de Natalia Nogovitsina pode, teoricamente, ser apresentada uma conta para pagamento desta grande soma, caso ele decida aceitar a herança da mãe. Mas tudo isto são, por enquanto, apenas opiniões de especialistas não confirmadas, raciocínios de advogados na internet e títulos sensacionalistas dos meios de comunicação, e não decisões judiciais oficiais. Se falamos de opinião pessoal, o Pico da Vitória é, sem dúvida e inequivocamente, o cume mais tecnicamente complexo, perigoso e imprevisível do território da antiga União Soviética.
Não é apenas uma montanha alta, é uma rota objetivamente mortal, mesmo para alpinistas profissionais muito experientes. Nos comentários às notícias sobre a tragédia de Natália, encontrava-se constantemente o típico escárnio dos especialistas de sofá. Para que é que ela foi para lá? A culpa da sua morte é dela. Não devia ter se metido onde não foi chamada. Não deviam ter gasto dinheiro no resgate. Ela própria escolheu esse destino. E coisas do gênero. Não partilho e não apoio categoricamente este cinismo. Uma pessoa, um adulto livre, é dono da sua própria vida. Toma conscientemente as suas próprias decisões sobre os riscos que considera aceitáveis para si. Natália Nogovitsina não liderou as operações de resgate, não organizou a operação, não pediu pessoalmente a ninguém para a ir salvar, não exigiu ajuda. Ela simplesmente se encontrou em apuros. E as pessoas que foram ajudar outra pessoa em apuros, o italiano Luca, o alemão Günther, os socorristas russos, os pilotos de helicóptero, todos eles também tomaram uma decisão consciente e independente sobre os riscos para a sua própria vida. Fizeram-no voluntariamente, por um apelo da consciência, por humanidade. Ninguém os forçou. Se olharmos para a situação de um ponto de vista puramente técnico e frio, de alpinismo, as hipóteses de Natália ser realmente salva eram desde o início praticamente nulas. Todos os alpinistas de altitude experientes compreenderam isso perfeitamente desde o início. Basicamente, todo o alvoroço informativo, o hype e a ressonância pública foram criados pelos meios de comunicação. Como é possível uma alpinista russa estar presa em altitude, a morrer, e os socorristas por alguma razão não conseguem descê-la? Escândalo! Negligência! Mas para as pessoas que estão minimamente ligadas ao alpinismo de altitude, desde o início, tudo estava absolutamente claro e compreensível. Descê-la manualmente não seria possível nem para um grupo dos 10 mais experientes, fortes e aclimatados alpinistas profissionais de altitude. Especialmente porque teriam de levar pelo menos uma semana a chegar até ela em condições extremamente difíceis. O helicóptero especializado necessário, capaz de operar a uma altitude de 7.000 mais metros, fisicamente não existia no Quirguistão. Tudo o resto foram decisões pessoais de pessoas concretas. Façamos um triste balanço da operação. O alpinista italiano Luca Sinegalia, de 39 anos, morreu. O alemão Günther Sigmund está em estado extremamente grave num hospital em Bishkek, muito provavelmente com congelamentos graves e irreversíveis nas extremidades, possível amputação de dedos das mãos e dos pés. O piloto do helicóptero Mi-8, com uma fratura por compressão da coluna vertebral, a invalidez é praticamente garantida. Mais 6 pessoas da tripulação e socorristas com várias lesões nas costas, costelas, extremidades, devido à aterragem de emergência dura do helicóptero na encosta. Vitaly Akimov, com uma lesão na coluna sofrida na queda, que tentou heroicamente continuar a liderar a operação até o seu corpo ceder completamente. Dmitry Grekov, que tomou as decisões finais, agiu de forma absolutamente correta do ponto de vista do bom senso e da responsabilidade, ao ordenar que o último grupo de resgate voltasse imediatamente para trás e descesse. Porque, caso contrário, Vitaly Akimov, que teimosamente partiu para uma subida extremamente difícil com uma lesão grave nas costas, arriscava-se a ficar ele próprio para sempre nas montanhas, aumentando a lista de mortos. Talvez esta opinião pareça estranha, politicamente incorreta ou até ultrajante para os que gostam de suspirar e lamentar-se nos comentários. Ai, 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 que mulher má e irresponsável, para que foi para as montanhas, nem deviam ter gasto recursos a salvá-la. Mas eu acredito firmemente no seguinte: uma pessoa tem o direito fundamental de viver como acha que deve, de morrer como as circunstâncias ditarem, de arriscar nos seus projetos pessoais
tudo o que ela pessoalmente considerar aceitável, incluindo a sua própria vida. Este é um direito básico de um indivíduo livre. Repito mais uma vez para aqueles que não ouviram da primeira vez. Absolutamente todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram nas tentativas de salvar Natalia Nogovitsina fizeram-no por sua própria vontade, conscientemente. Ela pessoalmente não liderou as operações de resgate, não elaborou os planos da operação, não apelou pessoalmente a ninguém para arriscar a vida pelo seu salvamento. As pessoas, cada uma individualmente, tomaram a sua própria decisão sobre a aceitabilidade dos riscos para si mesmas. Quero expressar mais uma vez as minhas mais profundas e sinceras condolências a todos os que conheceram pessoalmente Natalia Nogovitsina, que eram seus amigos, que subiram com ela as montanhas. Com este material, não pretendi de forma alguma ofender a memória da falecida, e espero muito sinceramente ter conseguido transmitir isso de forma correta. Sublinho mais uma vez para objetividade. Nesta reconstrução dos eventos, podem existir imprecisões factuais, detalhes insuficientemente verificados, erros na cronologia. Com o tempo, certamente surgirá informação mais fidedigna dos participantes diretos dos eventos, mas, no momento da preparação deste material, está aqui reunida absolutamente toda a informação disponível em fontes abertas que foi possível recolher e verificar.